Um outro circuito muito comum implementado com amplificadores operacionais é o amplificador não inversor. Então nós temos aqui, vejam que agora é um circuito diferente. Nós temos ainda uma realimentação negativa, caracterizando um circuito linear, só que a entrada não é mais ligada à entrada inversora, e sim à entrada não inversora. Então, vejam que esses dois circuitos são iguais, apenas estão desenhados de maneira diferente. Se nós equacionarmos este circuito aqui, esse ou esse, eles são o mesmo, nós vamos descobrir que o ganho será 1 mais RF por RI. Então, nós temos que a saída será igual à entrada multiplicada por este fator aqui, ó, 1 mais RF por RI. Vejam que há limitações aqui evidentes já pela expressão. O ganho mínimo aqui é 1, porque é 1 mais alguma coisa. Então, se essa alguma coisa for 0, o ganho já será 1. Também, como ele é um amplificador não inversor, não haverá uma inversão de fase. Se a entrada for positiva, a saída será positiva. Se a entrada for negativa, a saída será negativa. Então, por exemplo, se eu quiser um amplificador com ganho 5, então eu posso fazer o RF igual a 40, o RI igual a 10. 40 dividido por 10 vai dar 4, mais 1, 5. Então vejam como é simples fazer amplificadores assim. Uma decorrência deste circuito é o seguidor de tensão, ou chamado buffer. Um buffer é um circuito cuja entrada é igual à saída, VO igual a VI. Então, se nós analisarmos essa fórmula aqui, ó, o que é que eu tenho que ter aqui para que VO seja igual a VI? Eu tenho que essa parcela aqui tem que ser nula, o RF por RI ser nulo. Então, como é que eu posso fazer? Ó, fazer o RF nulo é substituí-lo por um curto-circuito, ou seja, uma resistência nula. É o que está aqui nessa primeira situação. Uma outra possibilidade é fazer o RI infinito, um número finito dividido por infinito dá zero e essa parcela também seria nula. O RI infinito é fazer um circuito aberto. Portanto, é esta segunda situação. A junção dessas duas situações seria simplesmente um fio ligando a saída à entrada inversora e nós temos que VO será igual a VI. Para que serve isso daqui? Não é um circuito em que VO é igual a VI, então eu ligo um fio direto entre VO e VI. Acontece que nós temos VO igual a VI, porém a corrente que sai de VI é nula. E isso tem muitas aplicações, como nós veremos abaixo. Vamos imaginar a seguinte situação. Que nós tenhamos um circuito RC e nós queremos conhecer a tensão sobre o capacitor. Então nós vamos conectar um voltímetro aos terminais do capacitor. Ora, se o capacitor estiver carregado e, portanto, com tensão entre os terminais, o próprio capacitor vai se descarregar sobre o voltímetro. E a tensão a ser medida começará a cair por causa do instrumento de medição. Então nós teremos uma medição errônea. Então nós teríamos que ter a possibilidade de conectar entre o capacitor e o voltímetro alguma coisa que deixasse a tensão passar, mas que não permitisse a corrente, porque quem descarrega o capacitor é a corrente. Então, neste ponto aqui do circuito, onde está o cursor, nós vamos ter que ligar um seguidor de tensão, que é esta situação aqui. Então, vejam, aqui está o seguidor de tensão ligado entre o capacitor e o voltímetro. E aqui não sai corrente. Por quê? Porque nós vimos que as correntes nos terminais do nosso amplificador operacional são nulas. Então, dessa forma, a tensão que está aqui também estará presente aqui, será medida pelo voltímetro sem o problema de o capacitor se descarregar sobre o voltímetro, dado que o seguidor de emissor não consome corrente no ponto onde ele é conectado. Um outro circuito muito importante implementado com o amplificador operacional é o amplificador subtrator ou diferencial.
Esse diferencial não vem da operação de derivada, e sim da operação da diferença entre as tensões na entrada. Se nós analisarmos esse circuito, e nós podemos fazer isso pelo teorema da superposição, anulamos o VA e vemos qual é a influência de VB em VO. Anulamos o VB e vemos qual é a influência de VA em VO, e depois somamos esses efeitos, nós vamos descobrir o seguinte: que se o R2 por R1 for igual a R4 por R3, a saída vai ser a diferença das tensões na entrada multiplicado por um ganho, que será R2 por R1 ou R4 por R3, que são iguais entre si, foi a condição que nós estabelecemos. Então, com este circuito, nós conseguimos amplificar a diferença entre tensões. Este circuito é a base para várias medições na automação industrial. Por exemplo, a saída de um termopar é em milivolts ou microvolts. E eu preciso amplificar essa diferença para volts, para que seja digitalizado e processado em um sistema digital. Então, o ideal é passar essa diferença de tensão que vem dos pares de fios desse termopar por um amplificador diferencial, que dê o ganho necessário para amplificar essa tensão para o valor desejado. Derivado do nosso amplificador de diferenças ou diferencial é o circuito chamado amplificador de instrumentação. Então aqui nós temos uma ponte de Wheatstone ligada ao amplificador diferencial. Então, de fato, aqui na saída nós vamos ter a diferença Vx menos Vy, porque o x está aqui e o y está aqui, multiplicado por R4 sobre R3 ou R2 sobre R1. A ponte de Wheatstone, ela permite nós fazermos a transdução de grandezas físicas para grandezas elétricas. O princípio é o seguinte: se RA vezes RC for igual a RB vezes RD, a diferença de tensão entre x e y é nula. A hora que esse equilíbrio for desfeito, ou seja, que RA vezes RC não for mais igual a RB vezes RD, então nós vamos ter uma diferença de potencial entre x e y não mais nula. Portanto, se um desses resistores for um sensor e a ponte estiver calibrada para um certo valor desse sensor estar com RA vezes RC igual a RB vezes RD, nós teremos o valor de referência da grandeza a ser transformada em grandeza elétrica. A hora que esse sensor começa a variar, começa a haver uma diferença de potencial entre x e y proporcional à grandeza a ser medida. Então é possível provar que a diferença de potencial entre x e y é um ganho vezes RA vezes RC menos RB vezes RD. Vejam, se RA vezes RC for igual a RB vezes RD, essa diferença é nula e Vxy é nulo. A hora que essa parcela começar a ser diferente dessa, ou seja, que RA vezes RC começar a ser diferente de RB vezes RD, nós vamos ter um Vxy diferente de zero e proporcional à grandeza a ser medida. Ocorre que este circuito aqui oferece problemas. A ponte de Wheatstone, para obedecer a este princípio, não pode ter fuga de corrente nem neste y, nem neste x. Então nós precisamos conectar aqui neste ramo do y e aqui neste ramo do x um circuito que deixe passar a tensão, mas que bloqueie a corrente. E esse circuito é o nosso seguidor de tensão. Um outro problema é que se nós quisermos alterar o ganho desse amplificador de diferenças aqui, eu tenho que mexer em dois resistores simultaneamente, no R2 e no R4, por exemplo. Então tudo isso é resolvido com um circuito chamado amplificador de instrumentação, que está aqui. Vejam que aqui nós temos o nosso amplificador de diferenças, com os 4 resistores iguais, portanto o ganho é 1. Então VO vai ser VA menos VB, porque o ganho é 1. E aqui nós temos o Vx e o Vy que vem da ponte de Wheatstone ligados a um seguidor de emissor.
de forma que, com RF igual a zero, de forma que, ou com RI igual a infinito, de forma que a tensão Vx vai se apresentar aqui e a tensão Vy vai se apresentar aqui. E este ramo aqui foi introduzido para que a gente possa alterar o ganho do amplificador de instrumentação. Nós podemos provar que a saída, neste caso, vai ser, o VO vai ser a diferença Vx menos Vy por este fator aqui, aonde o RG é um potenciômetro, um resistor externo. Então, nós alterando esse resistor externo aqui, nós vamos poder alterar o ganho que vai ser dado, a diferença dos sinais à entrada do amplificador de instrumentação. Este circuito é um circuito tão comum que ele já existe integrado. Na verdade, nós não vamos projetar tudo isso daqui. Nós vamos comprar isso aqui pronto, tudo que está nas linhas pontilhadas está dentro de um CI. A única coisa que nós temos que conectar é o RG. E ele vai obedecer a esta equação aqui. Então, os fabricantes como a Analog Devices ou a Texas Instruments oferecem esses tipos de CI. Do da Texas Instruments é o INA 128 e do Analog Devices é o AD620. Este exemplo ele envolve o amplificador de instrumentação AD620 da Analog Devices e vale a pena a gente recordar um pouquinho. O nosso amplificador de instrumentação é um CI que, para que nós possamos controlar o ganho dele, nós vamos conectar um resistor externo chamado RG. O resistor, conforme está aparecendo aí para vocês na seta vermelha, definirá o ganho do nosso amplificador de instrumentação. Então é disso que se trata o nosso CI. Nós vamos de fato, no nosso exemplo, nós vamos de fato calcular uma faixa para esse resistor a partir de uma faixa de ganho desejada. Então vamos ver aí aqui o que diz o problema. Se o ganho do amplificador de instrumentação AD620 é dado pela expressão G igual a 1 mais 49.400 sobre RG, determine qual a faixa de valores de RG para que o amplificador opere com ganho de tensão de 5 até 300. Se RG for uma associação em série de um potenciômetro com um resistor fixo, quais seriam os valores do resistor e do potenciômetro? Então, esta expressão que foi dada foi buscada lá na folha de dados, no datasheet do AD620. A expressão diz o seguinte, que o ganho deste CI, deste amplificador, é 1 mais 49.400 dividido pelo resistor RG. Sendo o resistor RG um resistor externo, que nós é que vamos conectar. Então, na letra A, é pedido qual a faixa de valores para RG, ou seja, temos que determinar o RG mínimo e o RG máximo. Para que condição? Para que o ganho varie para G, variando de 5 até 300. Então é um problema simples, basta substituir as duas condições de 5 e de 300 aqui no ganho e calcular o RG correspondente. Então, para G igual a 5. Então, vamos ter 5 igual a 1 mais 49.400 sobre RG. Daqui sai que o RG, no caso para o ganho de 5, vai dar 12.350 ohms. Agora, para o ganho igual a 300, então nós vamos ter o seguinte, 300 é igual a 1 mais 49.400 sobre RG. E aí nós vamos descobrir um RG
de 165,22 ohms. Então vejam só, o RG menor será o RG mínimo e o RG maior será o RG máximo. Sendo que quando o RG for ajustado em RG máximo, o ganho vai ser 5. Quando o RG for ajustado em RG mínimo, o ganho será 300. Na letra B, pede o seguinte: se RG for uma associação em série de um potenciômetro com resistor fixo, quais seriam os valores do resistor e do potenciômetro? Então, se o RG for isso aqui, ó, um resistor fixo mais um potenciômetro. Então, aqui o potenciômetro mais um resistor fixo, tudo isso aqui vai ser o nosso RG. Bom, quando o potenciômetro for zero, o RG vai ser então o valor do resistor mais o potenciômetro. Quando o potenciômetro for zero, eu tenho RG mínimo. Então, RG mínimo vai ser igual a R mais zero, quando eu ajusto o potenciômetro em zero. E o RG mínimo eu conheço, 165,22. Portanto, R vai ser igual a 165,22 ohms. Bom, substituindo o R aqui, com o potenciômetro no seu valor maior, nós temos o RG máximo. Então, RG máximo vai ser igual ao R mais o potenciômetro, o valor nominal do potenciômetro. Então, 12.350 vai ser igual a 165,22 mais o valor do potenciômetro. Daqui sai que o potenciômetro será igual a 12.184,78 ohms. Então vejam, se aqui eu tenho um potenciômetro de 12.184,78 ohms e aqui um resistor de 165,22 ohms, a hora que o potenciômetro estiver ajustado para o seu máximo, eu vou ter esse mais esse, que vai dar o RG máximo. A hora que o potenciômetro estiver ajustado para o seu mínimo, que é 0 ohms, eu vou ter o RG mínimo, que é 165, dado que o RG é a soma de R mais o potenciômetro. Então, esse foi um exemplo com um AD 620, para vocês terem uma noção de como isso funciona.